Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Eu tô cansada. Eu só limpei aqui o ateliê, eu já tô cansada. Misericórdia. Eu tinha que tomar 10 injeções pra anemia, né? Porque eu tive anemia esse ano. E eu não tomei todas. Faltou 3. Mas a gente, como brasileiro, pensa que não tomar tudo a cartela do remédio, né? O médico passa a cartela toda, a gente toma metade e fala, já tô bom. Pois é. E faltou 3 injeções pra mim tomar de ferro, eu vou tomar agora. E eu tô sentindo um cansaço absurdo. Absurdo, gente do céu. Você parece que tá desnutrido, assim, sabe? E aí quando foi... É difícil até pra respirar, ó. A gente fica ofegante. Não é por causa Não é os quilos que eu ganhei, né? Que eu ganhei muitos quilos. Mas não é isso. Porque eu não tava assim. Aí ontem eu comecei a me sentir cansada, com muito sono. Aliás, tem uns dias que eu tô me sentindo com muito sono, muito cansada. E quem tem um fluxo muito intenso, tem que fazer exames, tá? Ver se você tem, se tá, sua ferritina tá normal, que é o ferro, né? A minha anemia deu, a minha não, que eu não tenho. A que deu esse ano foi baixo ferro, ferroprida, né? Então eu tive que repor ferro na veia, 10 injeções e eu tomei 7. E aí ficou faltando 3, que inclusive tá aqui em casa, que minha mãe me deu de presente. Mas eu vou tomar porque eu tô... Jesus Cristo. Mas não é meu corpo que manda em mim, eu mando no meu corpo. Então eu já levantei, já lavei aqui, vou continuar trabalhando. E quem manda em mim sou eu. Não é a anemia nem meu corpo, não. E aí quando eu me sinto muito cansada, eu descanso. Aí depois eu levanto de novo, vou lutar de novo e assim vai. Vambora, que nós vamos vencer. Hoje a gente vai ler 1 Crônicas, tá? Vamos ler 1 Crônicas 12. Nossa, ela dificulta a respiração. A anemia, ela dá uma dificultada na respiração, porque o ferro, ele ajuda a levar o oxigênio para dentro da célula, né, do sangue, das células mesmo. Então, quando você tem uma falta de ferro, você fica com aquela respiração mais cansada, e daí o cansaço, que é a falta de oxigenação no próprio organismo, entendeu? Então a gente fica assim, ó, cansada. Que horror. Mas vai dar tudo certo, tô firme e forte, vambora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem cuidado do meu negócio. O Senhor tem cuidado de tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender a sua palavra sempre. Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda diariamente, Senhor, a continuar contigo, a continuar nos teus caminhos e a fazer aquilo que agrada o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos ler 1 Crônicas 12. Fala assim: Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se... Não, 12 não, nós vamos ler 13. Onde que a gente leu 12, né? Foi onde a gente leu 12. Agora a gente vai ler 13. Tem uma breve explicação, fala assim: quando os filisteus devolveram a Arca da Aliança aos israelitas, ela ficou na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. De lá a arca foi levada para Jerusalém. Davi vai para Jerusalém, sai de Hebrom, conquista Jerusalém. Todo Israel já o aceitou como rei, tá? Então Davi já é rei sobre toda Israel. Já tem ali seus soldados, se estabelece a cidade de Davi, que seria Jerusalém, a capital de toda Israel. E ele resolve que ele quer trazer a presença de Deus de volta. Ele quer trazer a Arca da Aliança para o povo e para ele, claro.
E ele vai trazer essa Arca da Aliança da maneira como os filisteus trouxeram essa arca. Os filisteus roubam essa arca, levam e colocam no templo dos deuses deles lá, né? Quando eles colocam essa Arca da Aliança no templo deles, o deus deles cai, tomba, né? Que ele era uma imagem de pedra, ele tomba. Aí eles põem de novo, ergue o ídolo deles lá e põe de novo, fica tranquilo e deixa a arca lá. O Deus de novo deles tomba, entendeu? Deus deles tomba. Aí eles começam a ficar com medo e eles começam a passar estas arcas para outras cidades filisteias. Uma cidade começa a ter muita praga, furúnculos e tal. E aí eles passam para outra praga, para outra cidade. Aí aquela cidade filisteia começa a ter praga também, passa para outra. E todas as cidades filisteias passam a ter pragas sobre si. E aí eles ficam com medo, eles falam, eu acho que é esse Deus aí dos israelitas, vamos mandar essa arca embora? Então eles fazem uma carroça, né? Pega uma carroça, coloca a Arca da Aliança e manda os bois andar, tipo assim, para onde os bois for, eles entregam a arca. Os bois vão para Bet-Semes, tá? E os bois vão andando e o Senhor vai mostrando o caminho, né? Só que até então os filisteus são pagãos, ou seja, eles não conhecem a cultura. Então eles estão fazendo o melhor que eles podem, dentro da ignorância deles. E Deus não pune a ignorância, tá? Apesar de Deus punir eles porque eles tinham deuses, porque eles tinham roubado, mas o fato deles levarem carroça, Deus não pune ele porque eles estavam devolvendo. Só que Davi é um judeu, Davi é um israelita, tá? Não é um judeu naquela época, não se falava judeu, falava israelita. Davi é um israelita e Davi sabe como o Senhor deve ser adorado. Ele sabe como a Arca da Aliança deve ser carregada. Mas ele, por um momento, se esquece e ele quer trazer a presença de Deus, só que ele não faz reverência como deve ser trazido, tá? Então, o rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros, o resto dos nossos irmãos israelitas, aos sacerdotes e levitas das suas cidades, para dizerem que eles venham se reunir com a gente, ou seja, seria uma grande festa, uma grande comemoração. Aí nós buscaremos a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou o povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a cidade, até a subida de Amate, no norte, a fim de levar a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Então ele reúne todo o povo, é uma grande festa, tem dança, tem música, tem tudo. Só se esqueceu de um detalhe: o Senhor quer ser adorado do jeito do Senhor. Deus não quer ser adorado do nosso jeito, Deus quer ser adorado do jeito que Ele manda que deve ser adorado, ou seja, Ele quer reverência. Então, por exemplo, se eu sei que o Senhor não se agrada de um coração sem caráter, eu preciso deixar que Ele molde o meu caráter. Se eu sei que Deus não se agrada de pecados, eu não posso cometer pecados e achar que tá tudo certo, tá? Eu cometi, se arrependa e volte-se para Deus. Não continue, porque como o pastor disse ontem, continuar no pecado, e o pecado já não me ofende mais, é uma iniquidade, ele passa a ser uma iniquidade, tá? Então, cometi pecado, mas eu me arrependi, foi um momento de deslize e tudo, mas eu tô querendo fazer o que é certo, é uma coisa. Mas, eu faço mesmo, porque, eu vou agradar a mim mesmo e tá tudo bem, eu sei que é pecado, aí já é uma iniquidade. Então, Davi e o povo foram até a cidade de Bala, isto é, Kiriat Jearim,
no território da tribo de Judá para tirar a arca da aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima de 2 querubins. A arca da aliança tinha 2 querubins assim, ó, com as asas assim, para frente. Aí em cima da arca tinha 2 querubins com essas asas para cá. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. 2 querubins com essa asa para cá e 2 querubins com essa asa para cá. E a presença de Deus repousava em cima dessas asas, né? Desses querubins. Então eles vão buscar a arca do Senhor lá em Kiriat Jearim. Aí, ó, que se assenta no seu trono acima dos querubins, ou seja, desses 2 querubins que ficam com as asas assim, tá? Em cima da arca da aliança, na tampa. Colocaram a arca num carro de bois novo e levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Uzá e Aiô, que eram levitas, guiavam esse carro para levar essa arca. Mas esse não é o jeito certo de levar a arca. Não é o jeito certo. O jeito certo de levar a arca O jeito certo de levar a arca era colocar 4 levitas, né? Ou 2 levitas. Colocar a arca, na verdade ia precisar de 4 levitas. Colocar a arca sobre os ombros e passar um cano, como se fosse um cano, pelas alças da arca. E carregar esse cano em cima do ombro. Então a arca era carregada em cima do ombro de 4 pessoas. Sabe aquele meme do caixão? É exatamente daquele jeito que o pessoal carrega o caixão. Então ia carregar daquele jeito, tá? A arca era uma caixa, né, de madeira revestida de ouro. Então se carregaria daquele jeito. E teriam que ser levitas, ou seja, da tribo de Levi, pessoas que eram encarregadas do serviço do templo, não podia ser qualquer pessoa. Aqui os Uzá e Aiô, eles eram levitas, porém eles estão carregando num carro de boi, como os filisteus fizeram, mas os filisteus não sabiam como fazer. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso, porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. O Davi fica com raiva, porque a intenção do Davi é boa, mas o fato de não levar a sério o jeito que Deus quer ser tratado, faz com que Deus fique irado. Uai, você tá carregando numa carroça, mas não é numa carroça o jeito certo de carregar. Então você não tá tratando com santidade aquilo que é santo. Entende? A gente não pode tratar de qualquer maneira aquilo que é santo. É por isso que Deus ficou irado com Uzá quando ele tocou na arca. Porque Davi sabia, Davi era da tribo de Israel. Davi sabia que havia um jeito certo de se levar a arca. E o Davi fica bravo com Deus. Eu tenho boa intenção. Então, mas o inferno está lotado de boa intenção. Não adianta ter boa intenção. Tem que fazer o que é certo. Então, ó, Davi ficou furioso com Deus porque na sua ira havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus. Aí ele fica com raiva, mas depois ele, teme. Opa,
Deus matou, Deus pode matar também. E agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Aí, assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Sabe que uma coisa, a presença de Deus não tem data para as coisas acontecerem. Às vezes a gente fica pensando assim, demora muito para Deus abençoar uma pessoa. Não necessariamente. 3 meses a arca na casa do Obed-edom fazendo tudo, tratando a arca com respeito e reverência. E a benção foi tanta que Davi foi buscar essa arca. Depois de 3 meses que Davi sabe que ele é abençoado, Davi vai buscar a arca. Davi vai atrás da arca. Aí sim ele faz o que é certo para levar a arca para Jerusalém. Acontece o seguinte, o de repente de Deus é tipo 1 segundo. Porque para Deus 1000 anos é um dia. Então significa que para Deus pode ser a qualquer momento. E para nós, a nossa vida, né, não chega o tempo de Deus, não chega um dia para Deus. Entende? Imagina 1000 anos, a gente vive no máximo 100, se viver. Então não chega um dia para Deus. A nossa vida é o quê? 1/10 do dia dele? Seria dividido em 10 partes, seria 1/10 do dia de Deus, a nossa vida. Então, tipo, sei lá, 15 minutos, 10 minutos, não sei. Para e pensa. Só que para nós é uma eternidade, é uma vida enorme. Nossa, Deus demorou tanto para fazer. Mas quando você está no caminho, fazendo o correto todos os dias, uma hora acontece esse de repente de Deus, né? Você vê que no Pentecoste, quando aconteceu, né, de o Espírito Santo descer sobre os homens, eles estavam há dias orando. Eles caminharam com Deus. Eles fizeram o que era certo, eles estavam fazendo, então de repente a presença veio. Mas esse de repente foi construído nesse andar com Deus. Esse de repente minha sorte mudou foi construído no diário, no todo dia fazendo, todo dia fazendo, todo dia fazendo. E aí de repente a sorte vira, as coisas mudam, entendeu? Então de repente de Deus, para Deus é só nossa vida não dá 1/10 praticamente do dia dele, da vida dele, né? Do dia dele. Porque para ele 1000 anos é um dia. Então 100 anos é 1/10 do dia dele. Entendeu? Não dá o quê? 10 minutos, 15 minutos. Entende? Mas a gente precisa estar no caminho para que as coisas aconteçam. E o caminho é isso, é todo dia orar, é todo dia ler a palavra, é todo dia fazer o que agrada a Deus, é todo dia repreender a minha carne, é todo dia tentar não, quem tenta não consegue, né? É fazer o que é correto. E eu vou ser perfeita? Não. Eu estou buscando a perfeição de Deus, ou seja, buscando fazer aquilo que agrada a Ele, mas eu não sou perfeita, tá? E é isso mesmo, um dia eu chego mais perto, outro dia eu chego mais perto, e por aí vai, tá? Deus abençoe vocês, bom dia e bora trabalhar. Tchau.